Regressando, nós teremos aqui uma festa linda de recepção. Amém? Amém. Estamos com saudades. Vamos então para a mensagem desta noite no nosso telão, gravando também a partir de agora em CD e DVD. Hábitos para a saúde financeira. Diga saúde financeira. Você sabe quando as pessoas às vezes espirram? As pessoas têm um hábito de dizer o quê? Saúde. Porque parece-me que o espirro é um sinal de gripe, é um sinal de alergia, é um sinal de resfriado. E as pessoas, né, elas jogam uma virtude, saúde. Queria que você soubesse nesta noite que se as suas finanças estão dando aí algum espirro nesta noite, o Senhor está dizendo saúde. Ele está mandando esta palavra de saúde para as suas finanças nesta noite. Amém? Receba saúde nas suas finanças, para a glória do Senhor. Diz a palavra de Deus em Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra na abundância, na paz, no descanso, no refrigério do teu Senhor. Vamos aprender sobre estabilidade, sobre saúde financeira, sobre paz nas finanças. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Deus justo, Deus verdadeiro, Senhor absoluto das nossas vidas, Deus que tem o governo em suas mãos, Deus que estabeleceu todas as coisas conforme o conselho da tua vontade, Deus Pai eterno, que só tem bênção para o teu povo. Pai querido, aqui está o teu povo. Nós nos achegamos confiadamente ao trono da tua graça nesta noite, Senhor. E sabemos que encontramos socorro bem presente em tempo de angústia, de tribulação, de dificuldade. E neste mês em que o Senhor vem nos falando a respeito de saúde financeira, de estabilidade, completa esta obra, Senhor. Fala-nos uma vez mais sobre saúde para as nossas finanças, Pai. Os dias são maus. A situação financeira do mundo é precária, Jesus. A crise por todo lado. A insegurança cresce. Jesus, a instabilidade diante da economia mundial é muito grande, Jesus. Mas há um povo nesta terra, Senhor, que se chama pelo teu nome. Este povo, Senhor, apesar de estar nesta terra, é um povo constituído de cidadãos do céu, Senhor. Aqueles que fazem parte de um reino inabalável, um reino onde há toda provisão. E essa provisão, Senhor, foi consumada na cruz do Calvário, como sendo um direito adquirido deste povo, Pai. Por isso tomamos posse, Jesus, daquilo que é nosso direito, daquilo que é nossa herança. E neste ano, Senhor, de retribuições e fartas colheitas, ensina-nos, Pai, a colher fartamente. Ensina-nos, Pai, a arrumarmos, Pai, o que precisa ser arrumado. Porque é hora, Jesus, é hora de ouvirmos a Tua voz e de praticarmos a Tua palavra. E então, Jesus, vermos a nossa vida financeira saudável, para a glória do Teu nome. Amém. E toda a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Isso. Vamos glorificar ao Senhor. Amém. Meus irmãos amados, eleitos, pedras que vivem, povo de propriedade exclusiva de Deus, reino de sacerdotes, ministros da nova aliança, não da lei, porque a lei mata, mas da graça de Deus, que dá vida, e que dá vida em abundância. Vamos prestar atenção em alguns pontos que nós conhecemos bem e vamos estender esses pontos para a área financeira. Ouça, se eu quero ter saúde em qualquer área da minha vida, eu tenho que desenvolver hábitos saudáveis em cada área da minha vida. Por exemplo, se eu quero ter uma saúde perfeita, se eu quero ter o meu corpo físico saudável, eu tenho que cuidar do meu físico. Eu tenho que desenvolver hábitos saudáveis. Alimentação saudável, uma vida
ativa, sem sedentarismo, com horas de descanso, com horas de lazer, com uma nutrição adequada ao meu organismo, à minha faixa etária. Isto são hábitos saudáveis. Se eu quero ter um casamento saudável, eu tenho que criar hábitos saudáveis na minha relação com o meu marido. Se eu quero ter uma família saudável, eu tenho que criar hábitos saudáveis nos meus relacionamentos familiares, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus genros, as minhas noras, com a minha sogra, com o meu sogro. Eu tenho que criar hábitos saudáveis no meu relacionamento. E se eu quero viver esta vida saudável na minha família, eu tenho que me colocar como uma mulher santa, como uma mulher honesta, como uma mulher irrepreensível, uma mulher sincera, né? Uma mulher segundo o coração de Deus. Se eu quero ter uma empresa saudável, se eu quero ter um negócio saudável, se eu quero ter um trabalho saudável, eu tenho que ter hábitos saudáveis na minha empresa, no meu negócio, no meu comércio, no meu trabalho. E com certeza eu tenho que estabelecer dentro do meu local de trabalho relações saudáveis. Relações saudáveis com os meus superiores, com o meu patrão, enfim, com os meus subordinados, com os meus empregados, com os meus colegas de trabalho. Eu tenho que ter uma vida saudável comercialmente falando, ou profissionalmente falando. Se eu quero ter saúde nas minhas finanças, eu tenho que desenvolver hábitos financeiros saudáveis. Porque quando eu não desenvolvo hábitos financeiros saudáveis, ou quando eu não desenvolvo em cada área destas que eu falei, hábitos saudáveis na minha vida, cada área da minha vida fica doente. Se eu não tenho hábitos saudáveis com o meu corpo físico vai uma hora ficar enfermo. Se eu não tenho hábitos saudáveis no meu casamento vai sofrer. Se eu não tenho hábitos saudáveis nas minhas relações com os meus filhos, uma hora essa relação com os meus filhos vai ter problema. Se eu não tenho hábitos saudáveis no meu local de trabalho, eu terei problemas no meu local de trabalho, com o meu patrão, com o meu funcionário, ou ainda com as relações comerciais que eu venha a desenvolver. Então, Deus, Ele não quer nenhuma área das nossas vidas doente. Deus não é Deus de doença, Deus é Deus de vida abundante. Deus é Deus de cura, Deus é Deus de restauração, de restituição. Eu não posso ter uma área da minha vida num caos. Principalmente se eu venho a uma igreja, se eu tenho uma Bíblia, se eu ouço a palavra de Deus, se eu sou uma mulher de oração, se eu estou atenta à voz de Deus, eu não posso ter nenhuma área da minha vida enferma, caótica, porque Deus não é Deus de caos, Deus não é Deus de desordem, de bagunça, Deus é Deus de ordem, Deus é Deus de decência. Em Deus todas as coisas estão interligadas. Então, Deus não se agrada de eu ter a minha saúde perfeita, de eu estar muito bem fisicamente e ter o meu casamento com problemas. Ou o contrário, Deus não se agrada de eu ter uma família maravilhosa que serve a Deus, que está no altar, né, temente a Deus, e ter a minha saúde em precariedade. Deus não se agrada, Deus não fica feliz de eu ter a minha saúde perfeita, o meu casamento perfeito, os meus filhos bem alicerçados, uma família que serve ao Senhor e as minhas finanças no vermelho, caóticas. Isto não é a vontade de Deus. Todas as coisas, eu tenho explicado aqui, em Deus estão interligadas. Então, este mês de fevereiro, nós estudamos sobre estabilidade financeira. Porque nós sabemos que muitas pessoas passam por lutas, inclusive pessoas na obra de Deus. Muitas pessoas passam por lutas financeiras, lutas que envolvem dinheiro. Por quê? Porque desenvolveram hábitos financeiros errados. E hoje poderão estar colhendo, em vez de uma saúde financeira, doença, mal-estar, crise nas suas finanças. Ora, a palavra de Deus em Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então você não tem que se sentir agora acusado de nada, porque Deus não está aqui para acusar ninguém, Deus está aqui para
consertar aquilo que nós fizemos de errado. Mas a verdade é que muitos de nós, por falta de conhecimento, nós não tratamos devidamente das nossas finanças. Por falta de conhecimento da verdade, por ignorância total daquilo que a Bíblia diz, nós talvez tenhamos plantado errado com relação ao nosso dinheiro no passado. E hoje estão aí colheitas difíceis, colheitas precárias, muita dor, muita angústia, muito sofrimento, muitas necessidades que não são supridas, dívidas, né? O acúmulo de dívidas levando a pessoa a crises financeiras intermináveis. Agora, nós precisamos parar um pouquinho para que isso seja retomado, para que tenha um jeito nesta situação toda. Nós precisamos parar, pensar e ouvir o que Deus está nos dizendo. Quantas pessoas precisam hoje mudar hábitos financeiros? Quantas pessoas hoje precisam mudar comportamentos em relação às finanças? Ações mesmo, atitudes em relação à vida financeira. Porque, amados, quando você e eu, quando nós não temos atitudes ou comportamentos saudáveis em relação ao nosso dinheiro, isso nos leva a um buraco. Se eu não cuidar bem da minha saúde, eu vou para o buraco, eu posso até morrer. Se eu não cuidar do meu casamento fracassa. Se eu não cuidar dos meus filhos vão ser como qualquer filho do ímpio, do mundo. Então, se eu não cuidar do meu dinheiro, das minhas finanças, as minhas finanças vão ser como as finanças de quem é derrotado. Vão fracassar também, vão para o buraco. Então, Deus não tem prazer em ver seus filhos no buraco. Deus não tem prazer em ver você sem dormir por causa de dívidas. Deus não tem prazer nenhum em ver você chorando porque você não consegue suprir necessidades dos teus filhos. Deus não se alegra com nada disso. A Bíblia Sagrada diz que Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. É isto que diz a Bíblia Sagrada. E eu quero que você saiba mais. Deus tem prazer em fazer milagres nas finanças. Deus ama fazer milagres nas finanças. Nós temos visto aqui na igreja, não precisamos ir muito longe, pessoas saírem do nada para uma prosperidade abundante. Sabe, saírem do nada mesmo, para passos e passos e passos, e progredindo, não é? E irem crescendo, e de repente estão estáveis, estão com a vida financeira em abundância. Mas nós temos que agir, todos nós, dentro das regras de Deus, dentro das leis espirituais, dos princípios que Deus estabeleceu sobre dinheiro, sobre finanças. Porque há hábitos maus que levam sim ao fundo do poço. E que se a pessoa tem esses hábitos maus, ela tem que mudar. Diga, hábitos maus têm que ser mudados. De novo, hábitos maus têm que ser mudados. Então, para você ter hábitos saudáveis, você tem que mudar. E você tem que seguir as instruções da Bíblia Sagrada. Como é que eu tenho hábitos saudáveis? Quando eu mudo os hábitos errados, que não estão em conformidade com Deus, e quando eu aplico as regras de Deus, quando os meus hábitos estão em conformidade com as instruções da Bíblia Sagrada. Então, existem alguns pontos, existem alguns princípios, alguns insights, né, que nós temos que aplicar na nossa vida, porque são hábitos que geram liberdade financeira. São hábitos que, uma vez criados na vida, eles vão gerar estabilidade. Vão até arrancar o indivíduo daquele poço escuro, vão tirar a pessoa do pó, do monturo mesmo, da necessidade, e vão colocar em lugares espaçosos. Deus tem como abrir um caminho no deserto, como colocar rios no ermo, como fazer de um deserto um pomar. Deus tem. Mas Ele quer que nós tenhamos hábitos saudáveis em relação a todas as áreas da nossa vida, incluindo a área financeira. Então, vamos ver o primeiro de hoje. Vamos começar já a internalizar esta verdade. Deus é a minha fonte. Diga, Deus é a minha fonte. Então, a minha fonte de renda não é o meu salário. A minha fonte de renda não é a empresa que me paga o salário. A minha fonte de renda não é aquele negócio que, quando eu realizo, me traz o rendimento, me traz os proventos. A minha fonte de renda não é aquela loja, não é aquela pessoa, não é aquele... A minha fonte de renda é Jesus.
Deus é a nossa fonte de renda. Então, se você não entende isto aqui, você vai colocar a sua segurança fora de Deus. Você vai colocar a sua segurança, os seus olhos, a sua esperança lá naquela empresa que você trabalha. Só que se aquela empresa quebrar, acabou. Se você colocar num negócio os seus olhos, a sua esperança, e aquele negócio naufragar, aquele negócio não sair, acabou. Então a nossa fonte não é o negócio, a nossa fonte é Jesus Cristo. Ele não falha, é uma fonte que não cessa, é uma fonte inesgotável, amém? Então assim, se você não quer viver inseguro, não coloque a sua fonte em coisas, a sua fonte é Jesus. Deuteronômio 8:18 diz, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele, diga o Senhor, o que te dá força para adquirires riqueza. Então, é Ele que te dá força para você adquirir. Ele é a tua fonte. É Ele que te dá habilidade, é Ele que te dá capacidade, é Ele que te dá inteligência, é Ele que te dá aptidão, é Ele que te dá talento, é Ele que te dá ideias, é Ele que te capacita, é Ele, a tua fonte é Jesus. Ele é a fonte. Apocalipse 3:8 diz, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quando Jesus é a fonte, não pode se fechar, não pode se parar esta fonte. Que tens pouca força. Nós na carne temos pouca força. Às vezes na carne nós não temos habilidade para fazer aquele negócio. Às vezes na carne nós não temos a capacidade de estar em algum lugar que nós estamos colocados. Às vezes na carne nós não temos nem condição física de assumirmos algumas responsabilidades que são nos dadas. Mas o Senhor diz que tens pouca força, Ele sabe. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Se você guarda a palavra, se Jesus é a tua fonte, Ele te dá força para você estar onde você está. Ele te dá força para você ir além. Ele te dá força para você adquirir riquezas. Se Jesus é a tua fonte, há uma porta aberta diante de você que ninguém pode fechar. Diga, ninguém pode fechar. Muito bem. Então, Deus nos criou e Ele nos criou para nós produzirmos também coisas, produzirmos bens, produzirmos riquezas, para nós progredirmos, para nós também compartilharmos com outras pessoas, para nós sermos generosos. O Senhor nos criou para isso. Diga, Deus é a minha fonte. Tá, número 2. Devo ganhar dinheiro honestamente. Diga, honestamente. Olha, eu vou usar uns termos aqui, desculpem, mas é para todo mundo entender. Deus não abençoa trambiqueiros. Deus não abençoa vigaristas. Deus não abençoa enganadores. Deus não abençoa muambeiros. Deus não abençoa irresponsáveis. Deus não vai dar sucesso a pessoas irresponsáveis. Deus é honesto. Deus criou um povo para ser honesto. E Ele estabeleceu as formas de nós enriquecermos. Tem que ser com honestidade. Provérbios 15:27 diz, o que é ávido por lucro desonesto, transtorna a sua casa. Mas o que odeia o suborno, esse viverá. Nós não toleramos coisas erradas. Não podemos tolerar, porque Deus não tolera. Mas olha só, o que é ávido por lucro desonesto? Aquela pessoa que gosta só de trambique. Aquela pessoa que gosta, sabe, de levar vantagem à custa dos outros, mesmo que para isso tenha que prejudicar alguém. Aquelas pessoas enganadoras, usurpadoras, essas pessoas transtornam a sua casa. Sabe o que é isto? É que dinheiro desonesto traz maldição à família. Dinheiro ilícito traz dor à família. O fruto da desonestidade não tem a bênção de Deus. Às vezes a pessoa diz, não, eu fiz esse negócio por baixo do pano, um negócio da China, um negócio do Paraguai, um negócio sei da onde. Mas olha só o que eu tenho. Isto aqui é maldição, isto não tem a bênção de Deus.
haverá transtorno naquela casa. Dinheiro desonesto transtorna uma família. Dinheiro desonesto transtorna um lar. Provérbios 16:11 diz: peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra de suas mãos, obras suas, são todos os pesos da bolsa. Então Deus tem pesos justos, balança justa. E nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, os nossos pesos e as nossas balanças devem ser justas. Eu não posso ter uma balança e pesos injustos, isso é maldição. Deus não aceita desonestidade. Deus não abençoa a desonestidade. Deus só abençoa a integridade. Diga integridade. Ô bispo, eu estou trazendo aqui um bom dízimo. Um dízimo do dinheiro que eu ganhei aí, passando a perna no meu sócio. Não traga não, que isso não tem bênção. Isso não tem bênção de Deus. Isso é ilícito. Isso não tem Deus nisso aqui. Provérbios 28:2 diz: por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Então veja, se você for sábio e prudente, você tem equilíbrio nas suas finanças. Se você for sábio e prudente, você tem estabilidade. Veja o versículo 4. Os que desamparam a lei louvam o perverso. Os que desamparam, os que burlam a lei, estão sempre louvando o errado, estão sempre adulando o errado. Mas os que guardam a lei se indignam contra ele, contra o perverso, contra o errado. Então, se você não estiver de acordo com o que Deus diz, você está louvando o perverso. Se você não estiver de acordo com as leis que Deus mesmo honra, e fala que nós estamos sujeitos às autoridades e às leis que nos governam, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos louvando aquilo que é perverso. Nós não podemos admitir perversidade. Amados, hábitos perversos financeiros geram maldição numa casa. Amém? Provérbios 13:11 diz: os bens que facilmente se ganham, esse facilmente é de forma ilícita. É muito fácil ganhar coisas de forma ilícita. Com trambiques, com rolos. Você já ouviu gente que só faz rolo? Quem conhece alguém que só faz rolo? É a moda hoje, não é? Ui, o cara tem cada rolo. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas o que ajunta a força do terá força do trabalho. Deus está dizendo mais uma vez, Ele dá força para você adquirir riqueza. A forma que Deus te dá para enriquecer é com trabalho. Trabalho honesto. Diga honesto. Diga trabalho íntegro. Diga rolo nem pensar. Diga rolo é maldição. Diga trambique é maldição. Diga muamba da boa é maldição. Você entendeu, não é? Porque tem um monte de muambeiro, não paga imposto, burla o governo, burla a entrada no país. E todo mundo, Deus está abençoando. Tem transtorno na casa, não tem bênção. Onde há coisa ilícita, tem transtorno na casa. E tem muito crente entrando nessa de muamba, de trambique, de rolo. Eu tenho umas coisinhas aqui, umas pecinhas. Não pode abrir na frente de todo mundo? Cuidado. Não pode dizer para o governo que você trabalha com isso? Cuidado. Não é lícito. Se não é lícito, esses bens que se adquirem através destas formas, eles diminuem facilmente. Facilmente eles vão embora. Então, não perca o que você já ganhou. Cuidado com aquilo que é honesto, que você já ganhou, que você já adquiriu. Não queira ganhar mais e mais a qualquer custo. Cuidado. Senão você perde até o que você já tem. Olha, se alguém lhe propõe um segredo para ganhar muito dinheiro. Olha, vem aqui. Vamos ganhar um dinheirão. Tem uns... Vem cá, vem cá, vem cá. Mas ninguém nos pode ouvir, hein? Fuja, amado. Fuja. Porque esse segredo que ninguém pode ouvir para ganhar um dinheirão, assim, não é de Deus. É rolo. Deus não está nisso. Amém?
Olha, não há segredo para as finanças. Os segredos para as finanças estão na Bíblia Sagrada. Aqui tem como você enriquecer, como você prosperar, como você ter saúde financeira, como você viver estável com a sua vida material. Fora daqui, cuidado, porque Deus não está nisso. Provérbios 21:5 diz: os planos do diligente tendem à abundância. Planos, diligente, pessoa, sabe, que enxerga, que investiga, que é sábio, que confere coisas espirituais com espirituais. Mas a pressa excessiva em ficar rico, em ganhar dinheiro, leva o quê? A pobreza. Lógico, a pessoa perde. Quem quer ficar rico de qualquer jeito, acaba perdendo. E perde mesmo, é assim no mundo. Além de perder coisas materiais, perde a paz, perde o sossego, não dorme, perde o sono. Perde amigos, perde muita coisa na vida e perde a bênção de Deus também. Ponto 3. Honre a Deus primeiro com o seu dinheiro. Honre a Deus primeiro. Se dinheiro chega à sua mão, chegou porque Deus fez chegar. O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Se chega dinheiro à sua mão, chega porque Deus faz chegar. Então ele tem que ser o primeiro a ser honrado com o seu dinheiro. Amém? Com o seu dízimo, logicamente, com a sua oferta. Eu não vou aqui hoje falar de dízimo, a igreja conhece bem. Vou ler Provérbios 3, 9 e 10, para ilustrar. Honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Chegou a tua mão, honra a Deus. Como eu honro a Deus? Você sabe, 10% não é seu. 10% é semente que Deus faz chegar às suas mãos para você semear e honrar a Deus. É um gesto de honra, de obediência e de inteligência. Olha, desculpa o que eu vou falar, sou muito transparente aqui. Quem não dizima tem falta de inteligência. Quem não dizima é tolo, é nécio, está perdendo. Porque a Bíblia diz que o que retém mais do que é justo ser-lhe-á em pura perda. Se você acha que está sendo esperto, para Deus, você está sendo burro. Desculpe eu usar esse termo, eu tenho que alertar você, porque eu estou onde eu estou, hoje não me falta nada, eu posso sonhar, eu posso realizar sonhos, eu posso pensar em avançar na obra de Deus, porque há 33 anos eu comecei a dizimar. Há 33 anos eu vejo os céus abertos sobre a minha casa, sobre a profissão do meu marido. Ele não é à toa um diretor de uma multinacional reconhecido internacionalmente. Não é à toa, amado, não é porque ele é melhor do que ninguém, é porque há anos nós estamos ali, semeando, honrando a Deus, colocando as primícias nas mãos do Senhor e dizendo que Deus faça conforme diz a Bíblia, e Deus não pode negar-se a si mesmo. Então preste atenção, se você ainda não é um dizimista, eu estou encerrando o mês de fevereiro, que Deus está cuidando das nossas finanças. Aqui não é a Igreja Universal, aqui não é a Mundial, aqui não é nenhum desses lugares que quer o seu dinheiro para ter helicóptero, para ir para a Ilha Caimã, para mandar para paraíso fiscal. Aqui nós ensinamos você a viver. Aqui eu estou lhe ensinando Bíblia. Aqui eu estou lhe mostrando o que Deus tem para a sua vida. Pratique a palavra de Deus. Honre a Deus com as primícias da tua renda, com os teus bens. E não precisa mandar bilhetinho, que eu estou falando mal da Universal. Não aceito e nem leio. Não me mande bilhetinho nem e-mail. Nós somos inteligentes. Deus deu inteligência. Deus deu os olhos para a gente ver. Deus deu discernimento de espírito. Só quem não quer enxergar é porque não quer enxergar. Porque está aí para todo mundo ver o que é que está se fazendo com a obra do Senhor. Você é inteligente. Você é dotado de capacidade de Deus. Você está plantado aqui porque Deus te plantou aqui para corrigir a sua vida. Eu não vou lhe dar um vidro de óleo, uma fita para você pôr no braço, uma varinha, um grão, um galho de arruda, meu amado, um sabonete da salvação. Eu estou lhe dando conhecimento da verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade libertará. Receba a libertação financeira definitiva para a sua vida por praticar os preceitos do Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? É sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Nós não temos que fazer média com este ou com aquele. Nós estamos aqui para honrar o Senhor. Amém? Então, desculpe, às vezes eu tenho que falar assim, porque as pessoas acham que tudo é igreja, tudo é tu é. Não, não é não. Acorda, meu irmão, não é não. Não, tudo leva a Deus, não leva não. Jesus disse: eu sou o caminho.
Eu sou a verdade e eu sou a vida. Nós estamos aqui por Jesus e para Jesus. Amém? Há um caminho, não há vários caminhos. Há um caminho, é Jesus. E Jesus mostra neste caminho como é que nós devemos andar e como é que nós devemos proceder. Amém? Muito bem. Se você honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da renda, o que que acontece? Versículo 10. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Alegria do Senhor, vem fartura com alegria, vem fartura com prazer, vem fartura com satisfação, porque Deus se alegra com a nossa prosperidade. Amém? Quem faz encher é Deus. Então, se há alguém que lhe ama nesta terra, olha, quero lhe falar do amor que eu tenho pela sua vida. Porque a sua mulher lhe amar é obrigação. Ela é sua esposa. Seu marido lhe amar, é obrigação do seu marido, é seu marido. Seus filhos lhe amarem, você amar seus filhos, é obrigação. Agora eu estou aqui amando você voluntariamente, porque Deus me conferiu a sua vida para pastorear. E a maior satisfação que um pregador tem, que tem um coração segundo o coração de Deus, é ver a sua vida próspera, é ver você saudável, é ver você feliz, é ver você dando testemunho, é ver você se alegrando com as bênçãos de Deus que chegam à sua vida. Esse é o maior presente que um pregador da palavra de Deus pode receber nesta terra. Amém? Então, como alguém que lhe ama, eu lhe digo uma coisa: não brinque com Deus. Não zombe de Deus. A Bíblia diz, de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, isso também. Amém. Porque você pode subir rápido. Mas se você brincar com Deus, se você não honrar Deus, você vai cair. Isso aqui não tem mistério, amado. Essa é a experiência do mundo. Deuteronômio 14, 22, 23 diz, certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes. Todo. Planta, vai colher. Do fruto, você dizima. Que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Onde eu dou o dízimo, bispa? Perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Onde Deus se manifesta na sua vida, onde Deus lhe alimenta, onde Deus fala com você, onde Deus cuida de você, é ali que você planta a sua semente. Comerás os dízimos do teu cereal, lógico, você vai se alimentar daquele lugar, daquele ministério onde você está plantando, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então, é para temer a Deus. Na área financeira, tem gente assim que na área da família teme muito a Deus. Não quer dar um passo em falso, não quer nem não pensar em nada, nem malícia, nem coisa nenhuma, teme a Deus. Tem gente que nas questões financeiras é muito honesto, não tem um temor de Deus, não pego nada, isso não é meu, isso não me pertence. Tem gente que nas questões ministeriais é muito temente a Deus, tem que temer a Deus também na questão dos dízimos e da oferta. Todos os mandamentos são para ser praticados. E isso nós temos que ter reverência com a palavra do Senhor. Malaquias 3:10, todos conhecem. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. 1 Coríntios 16:2. No primeiro dia da semana, domingo, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Paulo dizia, não é para ficar na igreja fazendo coletinha para mim quando eu for. Eu vou para pregar, eu não vou parar o culto para ficar falando em dinheiro, para recolher ofertas, para fazer campanhas, nada disso. Olha, todo mundo separa tudo, todo mundo é inteligente, sabe o que a Bíblia diz, e aí leva quando você tiver juntado aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Aprenda a pensar antes do que chegar aqui na hora e, bom, quanto que é? Vou calcular agora, cadê a calculadora? Não, amado, você tem que fazer isso, né? Desde o comecinho da semana e na próxima oportunidade que você vem à casa do Senhor, você já traz as suas sementes. Versículo 14 diz, todos os vossos atos sejam feitos com... Essa é a diferença. Você não está aqui
para dizimar ou dar uma oferta para comprar uma cadeira no céu. Você não vai fazer isso para ganhar uma bênção extra, para arrumar marido. Não vai. Não, bispo, eu tenho que fazer aqui a campanha do amor. Amada, você quer um marido? Eu já oro já por você. A amada está ali, eu senti poder nessa igreja. Amada, o marido é seu, em nome de Jesus. Não sei quem é você, o que você precisa, mas receba o marido. Mas eu não vou te pegar um carnê, você compreendeu? Amém? Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então assim, tudo que nós fazemos, esse temor do Senhor, que é reverência, é com amor. A gente não vê uma pessoa vir aqui semear de cara feia. Vem todo mundo rindo, abraçando todo mundo, cumprimentando todo mundo. Todos os nossos atos são feitos com amor. Porque a gente não tem medo do capeta, não tem medo de ir para o inferno, não tem medo de maldição, porque toda maldição foi encravada na cruz do Calvário. Então a gente não vem aqui por medo, por necessidade, a gente não vem para ser visto dos homens, a gente vem semear por amor. Diga, amor. Amor. Então, por que eu, honro a Deus primeiro com o dinheiro que eu ganho? Por que eu dizimo? Pense, por que você dizima? Comece a pensar aí. Você que é dizimista, por que você dizima? Por que você honra a Deus com o dinheiro que você ganha? Olha, eu fiquei aqui pensando em mim. Eu pus aqui, primeiro, eu dizimo pelo que Deus é em minha vida. 2, eu dizimo como gratidão a Deus pelo que Ele já fez por mim no passado. Eu dizimo com gratidão pelo que Deus me dá hoje. Eu dizimo pelo que Deus certamente me dará no futuro, porque Ele não pode me desamparar. Eu dizimo porque eu sou sábia. Eu dizimo porque eu sou obediente. Eu dizimo porque eu planto para colher segundo a lei da sementeira e da colheita. Eu dizimo porque eu sou da graça e não da lei. Eu dizimo porque eu tenho a revelação dessa bênção. Eu dizimo porque eu não discuto com Deus. Eu dizimo porque eu deixo herança para os meus filhos e para os meus netos. Eu dizimo porque eu sou exemplo para o rebanho. Eu dizimo porque eu amo a Deus. Eu dizimo porque eu sei que esta revelação o diabo quer cegar e tirar da vida do povo de Deus, fazendo com que o povo de Deus fique discutindo se é lei ou se é graça. Que o povo de Deus fique preocupado que se ele dizimar vai faltar para pagar alguma conta. O único interessado em que você não dizime chama-se Satanás. Vença essa mentira do derrotado, sendo um dizimista fiel a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Ponto 4. Poupe dinheiro sabiamente. Poupe sabiamente. Nós já falamos aqui, o apóstolo deu um exemplo o ano passado, e muita gente começou a fazer um cofrinho. Eu ganhei um cofrinho lindo do irmão Hugo Daniel, para eu fazer poupança. Vocês se lembram do 10, 10, 80? Foi uma sugestão, 10% dízimo, é do Senhor. 10%, se você puder poupar, separe. Seja quanto for, um dinheirinho, põe à parte, poupe. E 80% são os seus gastos, se você conseguir. Se todo dia você pegasse umas moedinhas, às vezes você vê assim, quem vê naqueles programas a venda de uma máquina fotográfica, o que é aquilo? Uma filmadora? Desse tamanhinho assim. O que a pessoa fala? Menos que por dia, quanto? Menos que R$1 por dia. E você pensa, você já pensou? Menos que R$1 por dia eu tenho uma filmadora? Menos que R$1 por dia é umas moedas. Não tem nenhuma nota, Menos que R$1 eu tenho que juntar moeda. E a pessoa pensa, eu posso esse negócio aí. Entendeu? Menos que R$1 por dia. Amados, são chamarizes, mas é real. É real ou não é? Se você separar todo dia um pouquinho, você vai ver que vai dar aquele montante para você ter, sei lá, isso e outras coisas mais. Pense comigo, o indivíduo que fuma, se ele se propusesse a pegar o dinheiro, de 2 maços de cigarro, durante 25 anos da vida, e aplicasse, ele teria uma fortuna. Ele seria rico. É ou não é? Mas o que ele faz? Todo dia,
ele fuma um pouco do seu dinheiro. Ele queima um pouco do seu dinheiro. Depois de 10, 15, 20, 25, 30 anos, ele teria uma renda extra maravilhosa. Provérbios 21, 20 diz: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Quer dizer que há pessoas que gastam mais do que ganham. E há pessoas que desperdiçam tudo. Há pessoas que compram coisa e nunca usam. Há pessoas que vão no mercado, elas não podem ver uma latinha diferente que elas põem no carrinho, elas levam para casa. Elas não sabem o que tem na latinha. Quando chega em casa, abre aquela latinha. Que era isso. Mas tinha um nome diferente que nunca viu, nunca comeu, leva para experimentar e não gosta. Amados, é verdade. Tem gente que casa, são duas pessoas. As duas pessoas trabalham fora, ficam fora, estudam ainda, vão no supermercado. São capazes de comprar, sei lá, 5 dúzias de banana, 5 dúzias de laranja, sabe? Ou olha, 3 quilos de tomate, vai pondo na geladeira. Sabe o que acontece com isso tudo? Vai para onde? Para o lixo. Vai para o lixo. E as pessoas vão comprando coisas. Eu estou falando de comida. Tem coisas mais. O insensato desperdiça. Ele poderia usar esses valores dessas coisas que vão todas para o lixo para poupar. Tem que mudar esse hábito, porque isso é irresponsabilidade. Poupe, cuide. Na hora de comprar, preste atenção, cuidado na hora de você comprar. Refreie o seu impulso. Você sabe que até aqui no dia do Congresso da Mulher em Graça, veio aquela professora, mestre em nutrição, ela disse: não faça compras no supermercado quando você estiver com fome. Toda mulher sabe. E o que a gente faz? Vai com fome, vai com pressa, correndo, vai. E aí aquele instinto de eu estou com fome, parece que eu vou comer tudo aquilo que está na prateleira. E eu vou enchendo o carrinho, Depois chega em casa e diz: por que eu comprei isso? As irmãs peguei direitinho ali no meio. Olha lá. Enche o carrinho de coisa desnecessária. Fora aquele monte de guloseima que depois fala: eu sabia que eu não tinha que levar isso para casa. Estraga o dente da criança, é tudo açúcar, é tudo chocolate, é tudo não sei o quê, né? Pastor Fernando combate agora, não pode mais ter chocolate em casa e... Pode, só para ele. Ele fala: não, comam sim, depois vão tudo lá no meu consultório na comunidade. Vai todo mundo para lá. Provérbios 24, 27. Cuida dos teus negócios lá fora. Apronta a lavoura no campo. E depois edifica a tua casa. Então, antes de gastar inutilmente, né? Antes de você criar dívidas, olha, cuida da lavoura, né? Presta atenção no que você está construindo, tal. E depois você vai poder edificar a tua casa. Agora, tem gente que joga dinheiro fora, que desperdiça, não consegue nunca ter nada. Está sempre querendo e nunca tem nada. Não sobra. Também o que você gasta, né, meu? O que você come, joga no lixo de coisa desnecessária é brincadeira. Então, refreia o impulso. Eclesiastes 11, 2 diz: reparta com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Sabe o que é isso? Não invista tudo numa coisa só. Onde é que estão os investidores? Tá certo, pastor Henrique? Tá certo, bispo? Tem que dividir as coisas. Tem gente que pega todo o dinheiro que recebeu. Meu sonho era a bolsa. Ah, mas esse negócio de bolsa. Depois não dorme. Quando não tinha bolsa, dormia. Agora ele tem uma bolsa, ele tem que ficar acordado. Aí ele joga todo aquele dinheiro dele em tais ações. É loucura, não é? É ou não é? Não vou investir, vou trocar tudo por euro. Ih, o negócio tá feio, hein? Por dólar. Então as pessoas têm que aprender a administrar até aquilo que poupam, tem que dividir aí os investimentos, tem que pesquisar, tem que falar com quem entende, tem que falar com quem sabe. Não vai fazendo loucura, porque na internet apareceu um anúncio lá: ah, me parece que esse negócio aqui, cuidado com esses negócios da internet, é tudo dinheiro. Amém? Então assim, presta atenção, como é que você vai poupar, em que você vai investir, não é? Diversifique os seus investimentos, minimize os riscos, cuidado com coisa que, sabe, precisa ter muito dinheiro que se perder não vai fazer falta para investir em coisa de alto risco.
Então tem que pensar, tem que ter os pés no chão, tem que ter sabedoria. O aumento, segundo a palavra de Deus, vem pouco a pouco, viu, irmãos? O aumento vem, ele vem pouco a pouco, com sabedoria. Diga sabedoria. E olha, comece a poupar logo, mesmo que seja num cofrinho, daqueles lá de moedinha. Comece a poupar. Porque o tempo passa rápido. 1 ano passa rápido, 2 anos, 3 anos. Se você juntar um pouquinho, lá na frente, você vai ter alguma coisa que antes você não tinha. 7º lugar. 5º, tenha sempre tudo organizado, tudo escrito. Ai. Eu sei que pegamos aqui um montão, que não organiza nada, que não sabe onde está o documento. Onde está aquela conta da Eletropaulo? Agora. Precisa buscar a segunda via, dá um trabalho. Amado, está aqui que não pagou. Mas eu paguei, mas cadê o comprovante? Mas eu não sei onde eu pus. Tá certo, Penha? Você não sabe onde põe? Olha aqui a palavra. Fala Deus, está falando ali, direto com a irmã. Né? Tem que ter tudo organizado, as pastas. Olha, mas se vocês quiserem ver como é as pastinhas do Bispo Rai. É por ano. Tudo por ano. Tudo conta paga, conta a pagar, conta agendada para pagar. É uma loucura aqui. É uma loucura, mas ele acha tudo. Está tudo lá. Tá certo? Pastor Bill também. Tem tudo organizado, tudo. Imposto de renda. Tem que guardar os últimos 5 anos. Bispo, nem... O que é? Imposto do quê? Você não faz, não? Bispo, eu sonego. Vou contar um segredo para você. As suas bênçãos estão todas sonegadas. Está tudo sonegado. E você está se espremendo todo aí para Deus te abençoar. Bispa, tem um escritório para mim que faz... Há 20 anos eles fazem... Mas olha, eles fazem tão bem bolado, bispa. Tão bem bolado. Eles têm um jeito lá. Olha, mas fica perfeito. Ninguém desconfia. Eu não caio nem na malha grossa, nem na malha fina. Nem no leão, nem no tigrão. Nada. Mas cai lá no Rei de reis e Senhor de senhores. Ainda que ninguém veja, que ninguém saiba, que ninguém desconfie. Há um que sabe tudo. E como tudo vem das mãos desse você está frito. Então é melhor começar a praticar a palavra de Deus. Amém? Provérbios 21:5 diz, acabou o culto. Não é isso que diz Provérbios 21:5. Eu vi a hora. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então assim, sabe? Não seja apressado, guarde as coisas, separe, né? Organize a sua vida, papelada, tá certo? Provérbios 27:23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Naquele tempo era pecuária, era agricultura. Mas procura conhecer o estado dos teus negócios, dos teus produtos, dos teus funcionários, da tua empresa. Procura conhecer o estado, né, da tua casa, dos teus documentos. Vai lá, faz uma busca. Uma mulherzinha deu testemunho que o marido morreu. E ela disse, uai, agora meu marido morreu, não sei de nada. Parece que ele tinha 3 seguros de vida, eu não sei nem o que é isso, nem onde está, nem para onde eu vou, o que é que eu faço? Você percebe? Tem gente que é tudo desorganizado, não fala nada, não conversa em casa. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. 24. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando que não duram para sempre? Se você não cuidar de fazer as coisas de forma bíblica, as coisas não duram para sempre mesmo. Ou vão embora. Então, lute por essa organização dentro da sua casa. Olha um parente que está aí, o irmão, o filho, e diga, vamos organizar, vai, vamos organizar. Vamos organizar. Aproveita e fala sobre aquelas gavetas para o filho. Fala, vamos organizar. A mesa de trabalho, vamos organizar. Aquele armário, vamos organizar aquele armário. Vamos organizar. 6.
Planeje os gastos. Planeje os gastos. Faça um orçamento. Olha, cadê os maridos? Nenhum, fugiram todos, porque sabe que eu vou apertar. Cadê os maridos? Alguns estão enrustidos embaixo da cadeira agora. Fale para sua esposa quanto você ganha. As esposas estão todas, esse era o culto que eu pedi a Deus. Deus ouviu as minhas preces. Tem que falar. Porque depois é fácil chegar em casa e dizer, pensou o quê? Que o meu dinheiro é capim, gastou tudo, foi do shopping, comprou isso, porque precisava ter comprado isso. Não sabe quanto ganha. De repente você chega à tarde em casa, só faz serão, tem 3 bicos, e ela fala, o homem está rico, então eu vou gastar. Chega e fala qual é o seu salário. Quem sabe, quando você falar o seu salário, ela vai chorar. E vai orar por você. Ela vai cantar aquela música. Sorria, meu bem, sorria. E o marido vai dizer, agora você sabe, né? Bom, vamos lá, continuando. Provérbios 21, 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Então, gastar por impulso é terrível, hein? Desperdiçar, isso é uma coisa que Deus não está nisso. Vocês já viram as promoções que estão na televisão? Compre agora, pague em maio. Como se maio, Jesus voltasse antes e nunca fosse acontecer. Compre agora e compre em maio, porque Jesus voltará em abril e essa conta você nunca mais vai ver. Mas não é isso. Maio vai chegar. E quando chegar maio, vai pagar. E aí você vai estar aqui, ó, porque vem o Dia das Mães. Tem que dar presente para a mãe. Pague só em junho. Só que em junho você tem um namorado, você tem que dar o presente. E pague só em agosto. Mas aí Dia dos Pais, pague só no Natal. Ah, mas agora é hora do presente de Natal. E você vive assim. Ah, mas tem um monte de irmão que está assim para mim. Você está pagando os presentes do Natal, bem? Cheque só para maio, maio chega. Cuide das suas finanças. E cuidado quando você for ao shopping center. Muito cuidado. Cuidado. Se eu fosse você, eu levava várias placas, ia tirando do bolso. Cuidado. Você olha para uma loja, você põe a mão no bolso e puxa outra. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque hoje você anda no shopping, não precisa nem entrar na loja, você sabe, né? Já veio uma mocinha. Sente. Ô, senhora quer experimentar o creminho? O creminho, sai fora. Experimentou o creminho e pagou. Mas olha, perfuminho novo, ó. Sem compromisso. Você cheirou, tá pagando, minha amada, tá pagando. Nós estávamos em São Francisco, o senhor pastor Natan caiu numa dessa. Eu falei, Natan, não olha para os lados. Eu vi aquelas meninas todas bonitas, né? E aí elas vêm lá de um quiosque, elas surgem. Aí elas olharam para ele, hello! Aí você é tal, perguntando se ele era artista. Eu falei, essa conversa vai longe. Vai longe. E vem cá. E eu falei, Nath, fora, vamos embora. Aí eu sei o que vai rolar aqui, Nath, vamos embora. Peraí, irmão, calma aí, não sei o que, tal. Aí assim, você faz a barba quantas vezes por semana? Eu falei, não faz a barba. Ele é adolescente, ele é criança, ele não faz a barba. Faz a barba. Ah, porque aqui, ó, vem aqui. Olha, quanto você quer valer? Você lavou só. Vem cá, vem lavar a mão aqui nessa bacia. Eu falei, pronto, agora vai poder lavar. Puseram a mão na bacia com a toalha. Eu falei, olha lá, próprio Pilatos, ele lavando a mão, as moças enxugando a mão, e aquela coisa aí, eu olhando, falei, isso vai sair caro e nós estamos em dólar aqui. Esse vai. E de repente ele lavou a mão, ó, tá bem limpinha, não tá passando essa toalha branca. Ele, tá bem limpinha. Eu vou te provar que não tá bem limpinha. Vem aqui. E E eu falei, meu Deus do céu. E passou um negócio assim. Agora, quer ver? Passei esse paninho aqui. O paninho saiu preto. Ela disse, não disse que não estava bem limpinha. Tá pretinha. Tem os porinhos aqui, que não sei o quê. Agora, imagina isso na barbinha. A esfoliação. Vamos fazer só um pedacinho. Não sei o quê. Eu falei, meu Jesus amado. Aí, ela fez.
E depois passou o creminho, 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 creminho. E depois passou o que tira o creminho, creminho, creminho. Depois passou um alquinho, alquinho, alquinho. Depois fechou o porinho, porinho, porinho. E depois veio com um pacotinho e disse $200. E eu olhei para ele e disse, e agora? Ele disse, mas é bom, né, mãe? É bom, você concorda que é bom? E ela virava para nós e dizia, português, speak português. Rio, Rio. Falei, não, você não vem comendo Rio, não, que não é Rio, não. Quer saber o desfecho? Voltou na mala. Veio para o Brasil, os potes todos. Aí ele está demonstrando tudo até hoje para o pastor Fernando. A barbinha, saiu pretinho, fica não sei o que lá. Amado, passou no shopping, já tem todo um esquema. Amém? Então assim, cuidado, porque cai mesmo. É um negócio assim, quando for ao shopping, vá em espírito de oração. Vá em espírito de oração. Uma vez, umas irmãs, eu tenho que acabar o culto, mas vou contar isso. Umas irmãs ficaram muito aborrecidas com o Bispo Rai. A gente foi passear no Guarujá, aqui em São Paulo. E nós estávamos ainda no tempo da lei, sabe? Aí a gente estava no apartamento de uns pastores. E aí a mulher dele disse, vamos ao shopping. Vamos, Solange, vamos ao shopping. Ah, os maridos vão ficar com as crianças, era tudo bebezinho. Vamos ao shopping. Aí o Bispo Rai, numa brincadeira, fez assim, está amarrado esse espírito de compra. Isso ele falava brincando. A mulher foi chorar num canto. Eu falei, por que você está chorando? Ele falou que está amarrado o espírito de compra. Eu falei, tudo bem, você quer comprar, compra, né? Mas que está amarrado, tá. Mas a gente diz, eu falei para ela, amadinha, a gente desamarra, não tem problema nenhum. Ah, pode? Eu falei, pode. A gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Vamos desamarrar o espírito da compra e vamos comprar. O Bispo Rai magoou a moça lá, a pastora lá. 7º lugar, saia urgente de dívidas. Diga, eu recebo! Nossa, está todo mundo endividado. O que é isso? Romanos 13:8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Vamos ler todos juntos. A ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama, o próximo tem cumprido a lei. Amar você pode dever, porque aí você vai pagar com amor e Deus quer isso mesmo. Agora, outra coisa não pode ficar devendo, de jeito nenhum. Então, com sabedoria, com disciplina, vá reprogramando as suas dívidas. Se é com o governo, tem muito jeito de você procurar Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, ir lá, né, sentar junto, renegociar, sabe? Dividir, parcelar. Nós temos muitos testemunhos aqui. Pessoas que deviam 50 mil, quando foi lá, ficou em 4 e não sei quanto. O 4 parcelou em 10, em 12. E a pessoa conseguiu se livrar facinho. Cartão de crédito, mas não pode ter medo. Eu estou devendo, eu nem apareço na porta do colégio. Deus me livre! Você tem que entrar no colégio, você tem que ir lá na secretaria, você tem que agendar um horário lá na tesouraria, falar da sua condição, saber assim, estou passando por isso, eu quero pagar, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, eu não sou caloteiro, eu não sou trambiqueiro, eu reflito a luz de Jesus, eu estou passando nessa situação, como é que nós podemos? O outro, amado, já vai ser tocado pelo Senhor, já vai ter um coração ali, sabe, amolecido, quem sabe te dá o perdão daquela dívida. Olha, eu estou falando conhecimento de causa, muitos anos, meus filhos eram desse tamanho, nós passamos por uma crise financeira horrenda na minha casa, horrível, 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 horrível. E a escola das crianças era muito cara, mas muito cara, mais cara das de São Paulo. E nós acumulamos um grande número de mensalidades. E quando o meu filho saiu, a minha filha saiu da escola para ir depois para fazer cursinho, nós tínhamos uma dívida grande. Não era para fazer cursinho, era para fazer o colégio em outro colégio. E nós fomos lá na secretaria, eu falei, eu preciso dos documentos para fazer a transferência. Aí eu falei para ela assim, mas eu estou aqui falando, meu marido agendou com a fulana, terça-feira ele vem aqui para a gente negociar essa dívida. Você, por favor, só me libera os papéis. Ela sabia que quando a gente ia lá e negociava, era real e negociava mesmo. Eram anos ali naquela escola. E nós falamos isso, terça-feira ele vem aqui
para acertar esse pagamento. Mas, por favor, me libera a documentação dela, senão não posso fazer a matrícula, e é até hoje. Ela me deu todos os envelopes e disse, não, está tudo certo. Eu disse, não, terça-feira ele vem aqui. Ela falou, não, não precisa vir terça-feira. Eu disse, bom, ela não vai poder, era tesoureira, ela não vai poder atender na terça-feira? Eu disse, não, ela está tudo certo. Eu falei, não, não está tudo certo. Eu devo uma quantia considerável. Eu disse, não, está tudo certo. Você leva os documentos, não resta mais nenhuma pendência. Então, eu sei o que é ter perdão de dívidas. Eu não pedi, mas Deus tocou aquele coração. Então, assim, a gente precisa ir, amado. A gente precisa, sabe, mostrar que nós queremos acertar, que nós queremos negociar, que nós estamos ali com boa vontade, apesar da circunstância adversa. Não pode fugir. Quem foge está com alguma coisa errada, quem foge é que é caloteiro, quem foge é mal pagador. Não fuja, assuma, você deve, tem que pagar o que você deve. Não enrola aquela pessoa que lhe foi útil, lhe emprestou, lhe vendeu, ou lhe prestou um serviço. Não faça isso, a pessoa fez isso, ela tem direito de receber. Ah, mas me cobrou o olho da cara. Você aceitou. Você aceitou, agora você deve. Então vá lá honestamente e negocie aquilo que você deve. Deus pode fazer um milagre? Pode. Ele está sempre fazendo milagres no nosso meio. Romanos 3:27. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Vá lá, converse, fale, faça a sua parte. Deus vai fazer o que precisa ser feito. Último, tenha um compromisso sério e total com Deus. Sua vida precisa ter esse compromisso. O seu tempo, as suas relações, o seu dinheiro, a sua família, o seu trabalho, coloque tudo nas mãos de Deus. Provérbios 16:3 diz, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém? Entrega tudo nas mãos do Senhor, Ele vai estabelecer todos os desígnios. E Eclesiastes 5:19 diz, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Desfrutar do seu trabalho é dom de Deus. Ele lhe dá força para você trabalhar, lhe dá capacidade para você adquirir riqueza, e para depois você desfrutar do fruto do seu trabalho. Amém? Não estrague o que Deus já lhe deu. Jesus é a fonte e nada nos faltará. Relembrando e encerrando, guarde. Última oportunidade, por enquanto, de falarmos sobre este tema. Deus é a minha fonte. Lembre disso. Devo ganhar dinheiro honestamente. Honre a Deus primeiro com o seu dinheiro. Poupe dinheiro sabiamente. Tenha sempre tudo organizado, tudo escrito. Planeje os gastos. Saia urgente de dívidas. Tenha um compromisso sério e total com Deus. Isto aqui que você aprende não pode ser trocado por um vidrinho de óleo, por um salzinho, por um carnê. Isto aqui é vida. Isto aqui é lição de vida para você viver a vida abundante que Jesus veio trazer. Amém? Vamos orar? Vamos? Amém. Vamos ficar de pé nesta hora. Os nossos louvadores vão encerrar o culto. E eu quero declarar um milagre financeiro na vida desta igreja. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai amado e bendito, eu quero orar, Senhor, por um milagre na vida financeira deste povo, Jesus. Estamos encerrando, Pai, os temas sobre finanças. Até aqui o Senhor nos ensinou, nos encorajou e nos está ensinando a praticar a Tua palavra, Jesus. Por isso, Pai amado, aqui há pessoas trazidas por Ti, Jesus, para aprenderem hábitos saudáveis, para aprenderem, Senhor, a viver de forma saudável, hábitos bíblicos para a saúde financeira. Ó Deus, para sair dos desastres, Jesus, ou para evitar desastres na área financeira, para impedir o caos, para impedir a derrota, para impedir, Senhor, a doença na vida financeira, Jesus. Aqui estão pessoas aprendendo o que a Tua palavra diz também, Jesus, para mudar a vida financeira.
Alguns irmãos terão a vida financeira totalmente mudada, Jesus. Pessoas que estão debaixo de uma pressão tão violenta, de um estresse, de uma angústia. Pessoas que já perderam muito, Senhor. Uma sucessão de perdas e perdas e perdas. Estão cansadas, estão exauridas, estão angustiadas, entristecidas, decepcionadas, frustradas, cansadas e estressadas de lutar, Jesus. Oh Deus, eu sei que Tu podes mudar essa história de perdas. Por isso o Senhor tem usado este altar, nosso ministério, para incutir na mente, no coração, um amor tremendo pela palavra, Senhor. Ó Deus, um aprendizado diário, uma fome pela palavra, pela prática da palavra. Por isso, Jesus, eu peço agora, por um milagre financeiro, Jesus, eu peço agora, Jesus, um milagre financeiro, Jesus, uma provisão extraordinária na vida de cada homem, cada mulher, cada família aqui representada, de quem está pela internet, Jesus. Ó Deus, eu clamo agora pelo dom, o dom da riqueza, Pai, o dom da abundância, Senhor, em nome de Jesus, que aqueles que entraram aqui com necessidades, agora, Senhor, recebam essas necessidades supridas, Senhor, essas necessidades providas por Ti, Jesus. Jesus, aqueles que entraram aqui, Pai, com dívidas, nesta hora, Senhor, nós clamamos para que venha provisão, Senhor, para que haja, ó Deus, o anular destas dívidas, o pagamento, ó Jesus, até o perdão de dívidas Tu podes fazer na vida daqueles que alinham a vida à Tua palavra, Senhor, que criam hábitos saudáveis. Jesus, Jesus, que as famílias vejam, Jesus, a Tua bênção chegando todos os dias, todos os dias. Ó Deus, nós pensamos grande, nós começamos pequeno, mas nós pensamos grande. E nesta hora, Senhor, se alguém entrou aqui em crise financeira, Jesus, correndo atrás de cheque para cobrir cheque, sendo, Senhor, pressionado por credores, por bancos, cartões de crédito, Jesus, parentes, agiotas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu sei que Tu tens, Senhor, socorro bem presente, Pai, para este dia de angústia, de crise, de tribulação, de dor, de desespero. Jesus, Tu disseste que a Tua palavra sempre viria acompanhada de sinais, prodígios e maravilhas. Então acompanha esta palavra de hoje, Pai, por sinais na vida do Teu povo, Senhor. Portas que se abram, Jesus, que não haja ninguém entre nós desempregado, Senhor. Ó Deus, que aquela porta que Tu tens preparada de abundância se abra agora, Jesus, em Teu nome, Pai, que se abra aquela porta, Senhor, aquela promoção que está para sair, que saia agora, em nome de Jesus, porque a porta que Tu abres, ninguém pode fechar. Tu és a fonte e ninguém pode, Senhor, impedir que o Senhor jorre bênçãos na nossa vida. Jesus, ó Deus, cuida dos corações, Senhor, que foram assolados. Jesus, ó Deus, agora, Senhor, enxuga a lágrima daqueles que choraram pelas faltas, pelas necessidades, e coloca agora a certeza no coração, Pai, de que a história está mudando, de que o plano perfeito de vitória que Tu tens para o Teu povo começa a se manifestar na vida daquele que entrou aqui hoje, Senhor, pedindo um sinal, pedindo uma resposta, pedindo uma saída. Tu és a resposta, Tu és o sinal, Tu és a saída. Jesus, Deus da provisão, Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Eu declaro, Jesus, que ao encerrarmos o mês de fevereiro, estamos também, Senhor, encerrando na nossa vida, oh Jesus, encerrando na nossa vida períodos, Senhor, de escassez. Estamos encerrando, Senhor, na nossa vida períodos de vergonha, de humilhação, Senhor. Estamos encerrando, Jesus, um período de cansaço. Estamos encerrando, Jesus, um período de crise financeira que tem se arrastado. Jesus, iniciamos a partir do mês de março, ó Deus, a saúde nas finanças, Jesus.
Iniciamos, Senhor, um período de acerto, de colocarmos a vida, Senhor, alinhada à Tua palavra, até que criemos hábitos saudáveis para a vida financeira, estabilidade, saúde, e que venham as retribuições, e que venham as fartas colheitas, Pai, principalmente na vida daqueles que estão começando a semear, aqueles que estão entendendo. Senhor, eu oro pelos dizimistas da Cristo Vive, Jesus, os que estão aqui, os que estão pela internet. Jesus, esses homens e essas mulheres, Senhor, eles têm que ver a Tua honra, Jesus. Eles têm que ver a Tua glória manifestada em suas vidas, Pai. Porque são pessoas tementes a Deus, obedientes, pessoas íntegras, verdadeiras, honestas, puras, santas. Jesus, levanta aqui um povo poderoso, Senhor, financeiramente também, Jesus. Homens e mulheres abastados, homens e mulheres que repartam, homens e mulheres generosos, famílias generosas, Pai, que vão investir na propagação da Tua palavra. Jesus, que vão calçar o descalçado, que vão vestir o nu, que vão cobrir aquele que precisa do Teu amor, Jesus. Pai bendito e amado, nós encerramos este mês, mas nos abrimos, Pai, para milagres na vida financeira dos jovens da igreja, Senhor, dos idosos, Pai, das senhoras, ó Deus, dos casais, das famílias, em nome de Jesus. Não haverá aqui ninguém quebrado, ninguém fragilizado financeiramente, porque Deus é o Deus da provisão, é o Deus do milagre, e as janelas dos céus estão abertas sobre nós, derramando bênçãos sem medida. Nós assim cremos e assim recebemos, em nome de Jesus. E a igreja que é próspera diz amém e amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você é próspero, suas finanças são saudáveis, amém. Você terá para emprestar e não pedirá emprestado, em nome de Jesus. Bispo Rai vem dar a bênção final. Vamos louvar a Deus com alegria. Estamos abertos para um 2012 cheio de colheitas fartas, sem dívidas, sem atropelos, com saúde nas finanças. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças e glórias, te agradecemos por esta noite, te louvamos, ó Pai, por mais esta oportunidade que tu nos concedeste de estar nos teus átrios, na tua casa, participando dessa reunião de santos, ó Pai, e recebendo ensinamentos que vieram diretamente do trono da tua graça para abençoar as nossas vidas e os nossos corações. Tomamos posse de tudo aquilo que é nosso direito, ó Pai, e te louvamos por esse ministério, te louvamos, ó Deus, pela vida do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo, por toda a família apostólica, Jesus, pela vida da nossa bispa Solange Brant, pelos pastores, presbíteros, diáconos, ministros da Igreja Cristo Vive de São Paulo, esse local abençoado que foi levantado por ti, Jesus, para propagar e divulgar a verdade que liberta. A Bíblia Sagrada, Jesus, a graça de Deus, o único e verdadeiro Evangelho. Por isso nós declaramos que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que creem na palavra de Deus e recebem no seu coração, digam amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Jesus, por esta noite tão preciosa, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Vamos louvar ao Senhor. Aleluia, nós já vencemos. Nós somos um povo rico, um povo próspero. Temos a provisão do Senhor. Eu verei o Deus que eu sempre adorei. Eu verei aquele que a morte venceu. Eu verei que valeu a pena lutar para chegar até aqui.
dançarei. Antes do mar se abrir, gritarei, e o inimigo cairá. Hoje eu sei o que é ser feliz, o teu rosto. Onde estão os felizes? Felizes são os que esperam em ti. Eu posso cantar, eu já venci. Vencedor, vencedor, eu sou vencedor. Vencedor, eu sou vencedor. Vencedor, eu sou vencedor. Vencedor, eu venci. Quem venceu dá um brado de vitória ao Senhor. Oh, eu verei o Deus que eu sempre adorei. Eu verei aquele que a morte venceu. Eu verei que valeu a pena lutar para chegar até aqui. Pensarei antes do mar se abrir, gritarei, e o inimigo cairá. Hoje eu sei o que é ser feliz, o teu rosto brilha em mim. Felizes são os que esperam em ti. Eu posso cantar, eu já venci. Vencedor, vencedor, eu sou vencedor. 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 Vencedor, eu venci. Eu venci. Eu venci. Os que venceram, declare: somos. Sou vencedor em todas as coisas. Mais que vencedores. Aleluia. Sou vencedor. Eu venci, eu venci, eu venci. Aleluia! Diga: eu venci! Eu venci! Aleluia! Glória a Deus. Boa noite a todos. Uma excelente semana. Boa noite, internautas. Até amanhã, 20 horas, oração e confissão. Boa noite a todos. Espaço Gourmet está funcionando. E receba a manifestação saudável do Senhor nas suas finanças. Boa noite a todos.